Se certo momento alguma pessoa me perguntar, Gabi, eu quero emagrecer, por onde eu começo? Eu diria, comece pelo jejum. Oi gente, meu nome é Gabi Cunha e sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu já pincelei algumas vezes aqui no canal, mas nunca vim falar diretamente com você sobre o assunto. Na verdade, eu tenho um vídeo, eu vou deixar aqui no final deste vídeo, falando um pouco sobre o processo de jejum intermitente, mas por conta de algumas dúvidas que vocês me deixaram no último vídeo que eu falei sobre o jejum intermitente, eu decidi gravar novamente um vídeo explicando um pouco mais sobre alguns passos a respeito do jejum intermitente. Então eu espero que você goste muito desse vídeo. Se você gostar, não esquece de deixar o seu like pra mim. Com relação ao jejum intermitente, eu tenho uma experiência, eu não sou uma pessoa especialista, na verdade eu sou uma grande curiosa, estudo e procuro muito a respeito de todos os assuntos em que eu me interesso, em que eu quero passar a viver. Quando eu vejo algo interessante, eu procuro todos os fundamentos daquilo e, de fato, o jejum é algo que eu já pesquisei e que eu vivo na minha vida. Eu vou colocar a foto aqui do lado do meu antes e do meu depois para vocês verem como que, através do jejum e de uma dieta um pouco mais regrada, eu consegui transformar o meu corpo. E é sobre isso aqui que eu quero falar com vocês hoje. Tudo começou quando eu tinha muito desejo de mudar o meu corpo e eu conversei com a minha mãe a respeito disso. Isso foi no final do ano passado e ela me contou todas as suas pesquisas com relação ao jejum intermitente. E a partir disso eu fui pesquisar mais sobre o jejum. Eu não vou falar exatamente sobre o jejum intermitente aqui, mas eu gostaria de falar sobre um assunto que é totalmente ligado ao jejum intermitente, que é a autofagia. Quando eu gravei o vídeo a respeito do jejum intermitente, ele vai passar aqui pra vocês, mas espere esse vídeo terminar pra você ir lá assistir ele. Eu já expliquei os fundamentos do jejum, como que ele pode funcionar, como que você pode começar a introduzir o jejum na sua vida. Então, se você tiver esse interesse, eu acho que é bem importante você assistir esse vídeo também. Mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre a autofagia. Durante as minhas pesquisas e todas as coisas que eu assisti e li a respeito do jejum intermitente e da autofagia durante esse tempo, uma frase penetrou muito forte na minha mente e eu não esqueci mais dela. E essa frase diz assim: a regeneração é um medicamento natural. O corpo humano, ele nasceu sabendo regenerar-se. Eu parei para pensar em como isso é verdade. Até porque quando a gente quebra um braço, não é o remédio que vai fazer ele se unir novamente e voltar às suas atividades. Quando a gente quebra uma perna, um pé, eu já quebrei vários ossos do meu corpo, porque fui uma criança um pouco calma, vocês podem imaginar. Não era um remédio, não era a tala que me fazia melhorar de um dia pro outro, de um mês pro outro. Na verdade, foi um processo de regeneração. Eu precisei deixar o meu corpo trabalhar por mim mesmo. E nesse processo, o que eu precisei fazer? Parar aquela parte que precisava de cura. Então, por exemplo, uma vez eu quebrei esse meu braço aqui, foi bem no meio do braço, a fratura, né? E aí eu fui ao médico, coloquei um gesso no meu braço e aquele braço ele ficou imóvel por um mês. E quando eu tirei aquela tala, meu braço estava curado. Então eu precisei parar aquele parte do meu corpo para que ele pudesse se regenerar. Pensando nisso, quando nós estamos com sobrepeso e até mesmo com obesidade, nosso corpo ele está doente. Nós sabemos disso, né? Nossas células elas estão inflamadas. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos parar o nosso corpo e esperar com que ele se regenere. Nossa, Gabi, mas como que eu vou parar o meu corpo? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que viver. Eu não tô dizendo pra você parar e não levantar mais da cama, tá bom? Mas o que eu tô dizendo é que nós precisamos evitar com que aquele corpo receba mais da substância que tá fazendo ele se adoecer. Que é o quê? Literalmente, gordura, glicose e alimentos com alto índice glicêmico e alto índice de calorias. Então, sabendo disso, agora nós entendemos que a autofagia, ele é um processo natural, tá bom? Não existe nada, nenhum remédio, nenhum chá, nenhum alimento que vai fazer você entrar em autofagia. Ele é um processo natural de regeneração da sua célula, que vai fazer com que essa célula velha, essa célula doente, ela vá embora e novas células nasçam, né? Falando um português mais, assim, que nós possamos entender juntos. E na UOL, há um tempo atrás, saiu uma matéria em que diz que a autofagia, ela é literalmente algo que vai acontecer naturalmente no nosso corpo, em que as nossas células, elas se regeneram, isso inibindo o surgimento de algumas doenças e até mesmo ajudando aí no processo de longevidade, ou seja,
nós vamos viver por mais tempo. Tudo bem, Gabi, você tá falando muito sobre a autofagia, eu já entendi que ela parece super importante pro nosso corpo, mas como que eu posso conseguir a autofagia pro meu corpo? A autofagia, ela acontece no nosso corpo quando ele está carecendo de energia, quando ele está carecendo de forças para continuar fazendo suas atividades do dia a dia, como andar, falar, se movimentar, fazer, trabalhar e enfim. Quando nós estamos nos limitando de energia, as nossas células, elas falam: poxa vida, não caiu nenhuma comidinha aqui pra mim, o que eu vou fazer? E ela começa a pegar de onde está armazenado no nosso corpo para transformar em energia. Então, nesse processo de autofagia, ela vai pegar essas partes, essas células que não estão tão boas, essas células que não estão tão legais, e ela vai consumir e transformar em energia para o corpo continuar fazendo suas atividades rotineiras. Então, quando eu falei que a autofagia ela é um processo de regeneração natural, é por quê? Porque acontece isso naturalmente. Quando a gente não se alimenta e não manda energia para o nosso corpo, ele sabe o que fazer. Então ele vai pegar de onde nós temos armazenados. Por exemplo, eu tenho muita gordura abdominal, vamos supor, né? Então as minhas células, elas vão trabalhar para que aquela gordura seja transformada em energia e eu consiga fazer as minhas atividades rotineiras. As células, elas entendem muito bem que elas precisam sobreviver. E essa é uma forma de estado de sobrevivência. Uma das coisas mais interessantes que eu descobri enquanto eu pesquisava a respeito da autofagia e do jejum intermitente é que ela, além de ajudar-nos com relação ao sobrepeso, à obesidade, ela trabalha diretamente para que a gordura do nosso corpo ela seja transformada em energia para nós continuarmos vivendo e fazendo nossas atividades do dia a dia. Ela também está totalmente ligada ao tratamento e à prevenção de doenças como Alzheimer, como câncer e todas as outras doenças cardiovasculares que possam aparecer na nossa vida. Então, quando nós nos abstermos de alimentos calóricos e com grande índice de glicemia, nós estamos sim fazendo com que nosso corpo trabalhe por si mesmo. E quando eu digo que o jejum intermitente ele vai fazer com que o seu corpo trabalhe sozinho para eliminar gorduras, é exatamente sobre isso, porque ele vai automaticamente se alimentar das próprias gorduras que nós temos armazenadas, para assim nós termos a energia que precisamos durante o dia a dia. Agora que vocês já sabem a importância e o quanto a autofagia vai ajudar nosso corpo e nossa vida no geral, eu vou falar para vocês em quanto tempo de jejum nós começamos a fazer e exercer a autofagia no nosso organismo. Até as mais ou menos 12, 14 horas de jejum, nós estamos ainda utilizando, pegando energia da última refeição que nós fizemos. Então, por exemplo, eu posso comer agora um prato de comida, arroz, feijão, carne, verduras, saladas, comer uma fruta de sobremesa. Daqui para as próximas 14 a 16 horas, o meu organismo ele estará ainda consumindo energias dessa última refeição que eu fiz. A partir das 16 horas, mais ou menos, é quando o nosso corpo ele entra em estado de autofagia. Ou seja, já consumiu toda a energia daquele último alimento que eu comi e vai começar a pegar de onde eu tenho gordura e energia armazenada, que são nas células que estão com gordura, tá certo? Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente faz um jejum de 8 horas, né, numa noite só que a gente passa sem comer e acredita que nós estamos arrasando, que vamos perder muito peso, e na verdade não é isso que acontece, né? Nós precisamos de um tempo determinado para fazer a autofagia no nosso corpo, lembrando que o jejum, no geral, ele é muito importante. Até porque aquela ideia de que nós devemos comer de 3 em 3 horas já caiu por terra há muito tempo. Já foi provado por vários médicos e cientistas, pesquisadores, que quando nós nos alimentamos de 3 em 3 horas, nós estamos mandando a mensagem para o nosso corpo de que nós não podemos sobreviver sem comer, né? E o nosso corpo, ele acaba gastando toda a energia que nós temos em se alimentar, fazer digestão, se alimentar e fazer digestão. Quando eu mal terminei de fazer a digestão desse meu último alimento, eu já mando outro alimento para dentro. E acaba que o nosso corpo, ele entende que é impossível viver sem comida, porque esse meu corpo, ele tá comendo aí de 3 em 3 horas. Então, quando você passa um pouco mais de tempo sem comer, pronto, você pensa que você vai morrer porque o seu corpo não vai aguentar. Quando, na verdade, ele está com um vício em se alimentar e não é necessário você comer de 3 em 3 horas, tá bom? A autofagia, então, ela acontece a partir das 16 horas de jejum intermitente. Lembrando que este jejum, eu já falei isso no vídeo passado a respeito de jejum e volto a falar, você pode tomar qualquer tipo de chá
você pode tomar café e você pode também tomar e deve tomar muita água, porque nesse processo você precisa estar hidratado. Até um médico que eu gosto de acompanhar bastante, ele sempre diz que o jejum, ele não é uma dieta restrita de alimentos. Na verdade, ele é uma dieta líquida, porque você precisa sim tomar bastante água, se sentir a necessidade de um pouco mais de energia, se alimentar com o café, que é algo que eu não faço porque eu não consumo café, mas existem pessoas que consomem o café e ele é sim liberado para o jejum intermitente. Mas também a respeito dos chás, você pode também tomar chá à vontade no seu processo de jejum, e é por isso que esse médico, e agora eu adotei isso também, o jejum, ele é uma dieta líquida. Existem algumas pessoas que não devem praticar o jejum intermitente, então é por isso que eu sempre falo o quão é importante você procurar um médico antes de começar qualquer tipo de dieta, inclusive o jejum intermitente, tá bom? Mas o meu jejum para o fim de saúde e emagrecimento é entre 16 a 18 horas. 2 horas de autofagia, das 16 às 18 horas de jejum, eu acho que já é um avanço incrível. E não é muito tempo sem se alimentar, porque você vai usar o período da noite, né? Se você dorme de 8 horas aí por noite, você vai usar o período da noite não se alimentando, você vai fazer sua alimentação, a última alimentação, né, sua refeição noturna bem mais cedo, então se você jantar umas 5 ou 6 horas da tarde, 7 horas da noite já é muito bom, e aí a próxima refeição só vai ser o almoço no outro dia. E através disso você com certeza vai ter muito benefício na sua vida. Eu já falei aqui pra vocês no outro vídeo sobre jejum, mas eu volto a falar. Desde o tempo em que eu comecei a fazer o jejum intermitente na minha vida, muitas coisas mudaram. Eu notei uma aceleração da minha mente muito melhor. Eu tava com uma fase na minha vida em que eu estava esquecendo palavras do meu cotidiano, palavras do meu dia a dia. E desde quando eu comecei a fazer o jejum intermitente, a minha mente ela está muito mais lúcida, muito mais rápida, o meu raciocínio está muito mais acelerado. Eu me sinto muito mais disposta para acordar cedo, para fazer atividades que eu preciso. Então antes eu só comia e digeria. Qualquer tipo de atividade que você faça na sua vida, no seu dia, vai demandar energia. Teve uma discussão com alguém, brigou com seu marido, com a sua amiga, com sua mãe, com seu cônjuge. Depois de uma briga, depois de você chorar, depois de você ficar chateada, te dá um cansaço, te dá um sono, você quer deitar, porque o seu corpo gastou energia naquilo. Tudo que você coloca sentimento, tudo que você coloca energia, você vai gastar, você vai cansar. Então meu corpo ele estava fazendo o quê? Digestão o tempo inteiro. E enquanto eu fazia digestão, eu ficava cansada. Eu era uma pessoa que falava sempre, ai gente, tô tão cansada, tô com tanto sono, quero dormir. E sempre que eu volto para a prática de comer muito, me alimentar mal, eu volto com essa sensação de cansaço no corpo, de cansaço nas pernas. Mas por quê? Porque o meu corpo ele não tem tempo de fazer outras coisas. Ele não tem ânimo de fazer outras coisas, porque ele tá simplesmente digerindo alimento e comendo alimento o tempo inteiro. Antes mesmo daquela comida descer e digerir, eu já mandei outro tipo de alimento. E meu corpo ele não tem mais forças, né, para fazer outras atividades, porque eu estou cansada de tanto fazer digestão. A partir do momento que eu fechei a janela da alimentação e fiquei sem me alimentar, apenas me hidratando durante aquelas 18 horas, o meu corpo ele tem muito mais disposição para acordar cedo, a minha mente ela tá muito mais lúcida, muito mais rápida, eu tenho mais disposição e mais ânimo para fazer todas as coisas que meu dia demanda. O jejum intermitente, ele também trabalha algo muito interessante no nosso corpo, que é a cetose. A cetose nada mais, nada menos do que a queima acelerada de gordura. Não vai ser nesse vídeo em que eu vou falar sobre a cetose, mas existe uma dieta chamada dieta cetogênica, onde você se abstém de qualquer tipo de carboidrato e você vive apenas de proteínas e de hortaliças, de frutas permitidas para essa dieta. E você tem uma queima de gordura muito acelerada. E o jejum, ele também te fornece a cetose, ou seja, a partir do momento que a autofagia ela começa a agir no seu corpo, o seu corpo ele entra em cetose e você começa a fazer a queima de gordura rápida, porque as suas células, o seu organismo entende que se eles não usarem a gordura que está armazenada nas suas células para transformar em gordura, o seu corpo pode perecer. E o nosso corpo ele é tão inteligente, o nosso organismo ele é inteligente e ele não vai deixar com que nós não pereçamos. Se vocês assistirem no YouTube, tem muita pesquisa a respeito do jejum, sobre a cetose, sobre o jejum prolongado e quanto de benefício que isso traz. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. No outro vídeo que eu falei sobre o jejum, eu disse sobre alguns alimentos ideais para você comer antes
e depois do seu processo de jejum, né, quando você abrir sua janela para alimentação, você poder comer. Mas é sempre importante um acompanhamento médico, você perguntar para o seu médico, para o seu nutricionista, para o seu nutrólogo, como fazer o jejum ideal para o seu organismo. E eu tenho certeza que você vai ver muitos benefícios e muito resultado, né? E é um resultado permanente, é um resultado a longo prazo. Né? O jejum que você fizer hoje vai refletir na sua vida inteira e eu tenho certeza que vai trazer muitos benefícios para você. Alguns estudos eu também já vi dizendo que quanto menos a gente come, mais a gente vive. E foi literalmente uma descoberta incrível do nosso século. Porque antigamente a gente ouvia muito a importância de comer de 3 em 3 horas. E claro, é importante, nosso corpo ele precisa de nutrientes para viver, tá bom? Eu não tô dizendo que ninguém tem que se alimentar aqui, mas combinado uma alimentação saudável com um jejum, com uma janela de jejum, eu tenho certeza que nós vamos ter muito sucesso. E então, como eu disse no início do vídeo, se alguém chegar em mim hoje e perguntar, Gabi, eu quero emagrecer, o que eu faço? Eu diria, comece pelo jejum. Espero muito que você tenha gostado de assistir esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui, porque eu vou ler e vou comentar tudo também pra você. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!